Nós temos o prazer de entrevistar agora aqui no estúdio da TV Costa Norte o ex-prefeito de Teresina, pré-candidato ao governo do Piauí, o médico Silvio Mendes. É um prazer recebê-lo mais uma vez aqui para dialogar com os nossos telespectadores. Lá de conversar com os parnaibanos, terra importante, terra... Aliás, muita gente está vindo morar em Parnaíba, seja de Teresina, seja de outros estados, pela boa cidade que Parnaíba se tornou. Doutor Silvio, nessa caminhada é impossível a gente começar essa entrevista falando de um dos assuntos mais quentes agora, dentro da sua ala, do seu grupo de oposição, que foi agora a chegada, se é que a gente pode se dizer assim, porque inicialmente ele ensaiou estar com esse grupo, depois não sei se por algum ressentimento ou não, esteve um pouco afastado e agora assume, não é, essa postura de apoiar o senhor para essa pré-candidatura ao governo do Piauí, que é o ex-senador João Vicente Claudino. Como é que o senhor recebeu essa vinda definitiva do ex-senador João Vicente Claudino ao seu apoio? Helder, tudo tem uma história, nada acontece por acaso. Quando eu fui convencido a voltar à atividade política, eu estava distante, 12 anos, não pensava voltar, não fui atrás, até não resisti um pouco em voltar, mas diante da situação que me foi mostrada do Piauí, com a saúde que não atende, semana passada foi a última vez que nós precisamos levar uma senhora idosa aqui de Parnaíba para ser operada em Teresina por uma fratura no quadril, quando Parnaíba tem excelentes ortopedistas. Os médicos daqui são tão bons quanto os de Teresina, de São Paulo, mas ele não tem condições de trabalhar. Portanto, por o estado inteiro, de Parnaíba a Cristalândia, lá no sul, a gente tem uma saúde que não atende e é preciso atender, como direito das pessoas. Uma segurança pública, Parnaíba, por exemplo, todos nós sabemos ser um corredor do tráfico, precisa ser reprimido com muito vigor, porque essa violência chega na sua cidade, na sua casa. O Piauí é o único estado do Brasil que teve um crescimento da taxa de homicídios. A violência contra a mulher, contra a criança, 40% de crescimento nos últimos meses. Então é preciso intervir, isso é papel de governo, quando existe o governo. Como a gente não tem governo, eu não tenho inimigo, eu tenho um adversário, mas é um governo ausente que há 20 anos está aí e esqueceu de governar para pensar só em eleição. E escândalo sobre escândalo, o último agora, sobre essa história dos mortos estarem sendo matriculados para serem alfabetizados, ele mostra que precisa de orações, né, para poder ter a vida eterna mais leve. E um governo que matricula mais de 1.000 pessoas que morreram, comprovadas pela Receita Federal, mais de 5.000 servidores públicos, a gente sabe que servidor público é alfabetizado, no mínimo. As oportunidades de trabalho, uma adutora aqui, escandalosamente superfaturada, pagando por serviço que não foi feito. Enfim, é um estado que os piauienses não merecem. Então, nós oferecemos outro caminho. Nós temos dois caminhos. A gente tem esse aqui, quando eu fui convencido, um plano de governo feito por mais de 60 pessoas, com todos os problemas do estado do Piauí, principalmente as suas soluções. Então, nós temos um caminho de mudança de rumo, de mudança de destino, e o destino a gente constrói com as escolhas. E tem um governo que promete continuar o que não fez, né? Seja o próprio Piauí, para recuperar rapidamente, porque tem uma eleição daqui a mais 2 meses e meio, e agora um programa chamado ProAlma, quer dizer, para alfabetizar os mortos. E quanto à questão eleitoral propriamente dita, a gente está na fase de pré-campanha, receber o João Vicente, Helder, foi assim, muita honra para mim pessoalmente, porque eu tenho admiração pelo João Vicente. Lembrar que nós fomos aliados para cuidar de Teresina, o partido dele foi quem indicou o Elmano, que ajudou muito a cidade. E essa reaproximação aconteceu, nunca tivemos curto-circuito, nunca tivemos desencontros.
pensamos diferente, é bom que se pense diferente, mas queremos a mesma coisa. O João Vicente é muito inteligente, é uma pessoa que ele não deverá ser candidato a nada, mas como cidadão tomou a atitude de apoiar a oposição por esses argumentos que eu acabei de lhe dizer. Ele ainda declarou, não é lógico, ele que está no Podemos, declarou o apoio dele ao Fábio Sérvio. Né? O senhor acha que é uma questão de tempo esse apoio do Fábio Sérvio também ao seu nome? Não, um dos fatores que o João Vicente apoia a oposição, não a mim, eu sou apenas um instrumento de todo um movimento e um grupo de pessoas, homens e mulheres. Aliás, a nossa chapa tem uma mulher, o governo não tem, né? E esconde o candidato a vice. A Iracema é uma mulher fantástica, experiente. Nós temos um negro, né, representante, um segmento importante, afinal, a maioria da nossa população tem origem negro, pardos, né? Então, o Joel, com muita honra, muita alegria mesmo, aceitou essa missão de juntos a gente tentar mudar a história e o destino do Piauí. Então, o João Vicente, ele mudou do PTB, estava no Podemos, o partido tinha um candidato que desistiu, um professor muito bom, tinha muitas ideias, mas ele resolveu, não sei por que motivo, não ser mais candidato. E eu não sendo mais candidato, o João Vicente, bom, a minha alternativa agora é apoiar o Silvio, e eu recebi com muita alegria. O Fábio Sérvio é o candidato, o pré-candidato a senador, e vai continuar, até onde eu sei, pré-candidato a senador, e naturalmente com o apoio do João Vicente. Não tem incoerência. Só em circunstância, porque você sabe mais do que eu, Helder, que a cada eleição existem regras novas, e é preciso cada vez mais se adaptar. Daqui um dia vão proibir a gente dizer, eu vou lhe pedir apoio. Não é proibido pedir apoio. Como? Se eu quero cuidar do Estado, cuidar das pessoas, com a experiência que a gente ganhou em Teresina, e fizemos, não mentimos, não roubamos, minhas mãos são limpas, eu não tenho nada para olhar para trás. Então, por que não pedir o seu apoio? Né? Não seria atrevido você, como jornalista, que tem que dar, e eu espero que você consiga dar boas notícias a quem assiste a TV Costa Norte. Mas não faria isso. Agora, impedir que eu diga e convença as pessoas que a gente tem uma alternativa, eu acho que é muito preciosismo. O que é que eu imagino como cidadão? É que as eleições tenham leis duradouras, para que a população não fique confusa. Assim, não, agora pode isso, não pode aquilo. Aí daqui a pouco, não, agora isso também não pode mais. Daqui a pouco vai ser proibido eu pedir apoio do cidadão que quer, como eu, mudar o Piauí. O senhor ainda tem novos apoios também nesse seu radar ainda, doutor Silvio? Temos. Isso é como a maré do nosso mar tão bonito que Luiz Correia tem. Ontem ainda nós recebemos o apoio e a adesão de um petista, que se arrependido, naturalmente, que é o vice-prefeito de Capitão de Campos. E tem outros que deverão chegar no momento certo, porque o governo está perseguindo, literalmente perseguindo, as pessoas que, por pensarem diferente, querem uma alternativa. Então, isso tudo tem seu tempo. O senhor é bastante matemático. O senhor já tem uma noção exata de quantos prefeitos aliados o senhor já tem nesse seu grupo de oposição? Helder, eu não vou estar aqui querendo fazer média com quem quer que seja. Eu não faço qualquer coisa. Então, o governo está muito forte, está assim, muito incisivo, dobrando os prefeitos por dinheiro, propriamente dito. Eu vou dar o exemplo de lá o Moisés, lá no fim do Piauí, uma cidade que ele é médico, ele não depende não precisa ser prefeito para isso, e Cristalândia, pronto. É a última cidade do Piauí, no rumo da Bahia. Ele falou comigo hoje, dizendo que o governo pressionou para que ele apoiasse o candidato do governo, depositou R$ 1 milhão na conta da saúde, de uma dívida que ele tem há 3 anos e não foi paga, e agora depositou na conta. E ele vai devolver esse dinheiro. Ele disse que não é, o preço dele é outro. E uma estrada que custa mais de R$ 2 milhões, que ele há 2 anos pede, insiste, o projeto já foi,
E o governo agora prometeu fazer. E ele disse que não vai aceitar, ele não vai autorizar. E decidiu nos apoiar. Então, coisa desse tipo com frequência. Vou dar um exemplo. Tem um exemplo aqui do vereador aqui de Parnaíba, mas vou dar um de longe, lá de Água Branca. O nome dele, Salles. Lá naquela parada que a gente para fazer lanche. Muito conhecido. O Salles é vereador lá em Água Branca e chegaram com 300 mil reais para comprar a sua liberdade de deixar de nos apoiar e apoiar o candidato do governo. Então, histórias assim tem várias, mas eu não vou ficar olhando isso. É questão de problema de polícia, de tribunal de contas, do que seja. Eu não sou investigador, eu não sou policial. Eu sou pré-candidato ao governo do Estado por convicção e achar que com a nossa experiência a gente pode dar um destino diferente. Que a riqueza do Piauí chegue na mesa da maioria dos piauienses que hoje não tem muitos o feijão e o pão para comer. Doutor Silva, agora recentemente, ainda no primeiro bloco, nós divulgamos mais de 65 mil jovens piauienses, adolescentes entre 16 e 17 anos, que têm essa possibilidade do voto facultativo, se habilitaram agora para essa eleição de 2022, dobrando até mesmo a média nacional. Não é? Então, demonstra que o jovem piauiense está preocupado com os destinos do Estado agora para os próximos 4 anos. O senhor tem uma longa e larga estabelecida trajetória, foi ex-prefeito de Teresina até 2010. Não é? Muita dessa geração mais recente não lembra ainda dessa sua atuação por efetivo. Como é que o senhor tem feito para dialogar com essa camada da juventude e que políticas públicas também o senhor traz nesse seu plano de governo? Muito boa pergunta, Helder. Veja só, o João Vicente, vamos lá pegar o exemplo do João Vicente. Um empresário, foi senador da República, é um desportista. Ele nunca tive notícia dele fazer qualquer deslize na sua vida privada. E ele foi enganado por esse governo umas 10 vezes. Olha só, João Vicente, um homem maduro, inteligente, honrado, foi enganado muitas vezes. E ele disse que agora chega de ser enganado. É uma das razões dele vir conosco. E isso que você diz é verdade. Nós deixamos a Prefeitura de Teresina em 2010, portanto, temos 12 anos da data que a gente deixou e lá. E eu me afastei totalmente da atividade política por achar que tinha cumprido com a minha missão. E só sabe quem assume gestão pública. Então, tem essa população de jovens que não sabe ou não tem essa informação suficiente do que nós fizemos, da melhor educação das capitais do Brasil, do HUT, que atende o estado inteiro, do sistema de saúde que nós superdimensionamos no Piauí, lá em Teresina, porque o Piauí não tem um sistema de saúde adequado, então todo mundo vai muita gente vai precisar ir para Teresina, como eu disse, dessa senhora que foi semana passada. Então, daí servia a campanha eleitoral. Então, a campanha eleitoral serve para ter esse objetivo, de dizer para as pessoas que experiência você tem, o que você fez, o que promete fazer e, naturalmente, fazer a escolha. Porque em outubro agora, daqui a 2 meses e 15 dias, nós vamos escolher 2 caminhos bastante diferentes. Repito, de um governo que sempre prometeu muito e fez pouco. Parnaíba, por exemplo. Parnaíba tem um prefeito, a Gracinha, que talvez tenha se revelado como uma gestora pública, agora candidata a deputada estadual. E olha só, Parnaíba não tem um representante na Assembleia Legislativa, não tem um representante na Câmara Federal. E é preciso ter. Parnaíba é a cidade mais importante do Piauí. E Parnaíba se transformou. Quer dizer, muitas pessoas, conhecidos meus que se aposentaram, estão vindo para Parnaíba para morar aqui. Pessoas de outros estados. Sinal de que é a cidade agradável, como a gente sabe de muito tempo que é. Bem iluminada, uma cidade limpa. Tem na sua frente, reeleito, o maior líder vivo do estado do Piauí, que é o Monsanto. Muita gente, é natural que uns gostem, a maioria gosta, tanto que o elegeu e o escolheu. Então, isso é comum da política, da boa política, da política decente. Então, a campanha, uma das preocupações é exatamente chegar a esses jovens que terão o poder de decidir uma eleição. Como tem as mulheres, a maioria
do eleitorado piauiense, do Brasil, inclusive, é mulher. Nós temos uma mulher representando esse segmento importante, que é a Iracema, experiente, filha de ex-governador, uma pessoa despojada de qualquer coisa, parece uma coisa, mas é outra. A Iracema topa qualquer parada, a gente come em beira de estrada, dorme em qualquer pousada. Nós já visitamos até hoje 195 cidades. Então a gente percorreu praticamente o Piauí inteiro, ouvindo, escutando, olhando. E o governo serve para quê? O governo serve para cuidar de pessoas, de todos, do rico e do pobre, preferencialmente pelos que mais precisam. Foi o que a gente fez. E assim será se eu for escolhido. Não vai ser diferente. Nessa mais recente pesquisa divulgada pelo Instituto Credibilidade, agora, até divulgada hoje, não é? O senhor aparece mais uma vez aí na frente das pesquisas e um fator que chama bastante atenção é quanto à rejeição. Não é? O senhor tem a menor rejeição dentre os candidatos. Ao que o senhor acredita essa pontuação da menor rejeição? Você faz umas perguntas interessantes. Eu acabei de ver a pesquisa chegando aqui em Parnaíba, estou chegando de Caxingó, passamos por Maior, Piripiri, Milton Brandão, Pedro II, sempre muito bem recebido, isso me dá uma alegria tão grande, o coração bate tão forte, porque é sinal que as pessoas confiam na gente e a gente não pode decepcionar. Pessoas com cadeira de roda, pessoas que emocionam realmente, é muito forte isso. Então, a pesquisa ela serve para monitorar. E a gente faz isso desde o ano passado. Quer dizer, vendo o comportamento, o pensamento das pessoas, as pesquisas têm identificação. Tem uma pesquisa chamada qualitativa, que não é divulgada, mas ela é muito interessante, porque ela é crítica, ela vê seus defeitos e suas virtudes. É muito interessante. Então, desde o começo, que nós temos uma situação confortável do ponto de vista quantitativo. Quer dizer, a maioria dos piauienses hoje, em todo o Piauí, em todas as regiões, coloca a oposição numa posição confortável de dianteira, vamos dizer assim. Mas para mim, pessoalmente, desculpa, eu realço muito mais a questão da rejeição. Eu tenho menos da metade da rejeição do candidato do governo. Sempre foi assim, desde lá em Teresina, na prefeitura. Eu acho que tem alguns argumentos para explicar isso. Primeiro, eu sou médico. Eu me acostumei, eu sou humanista, eu acredito, eu sou cristão na prática, não ando dizendo isso, mas o comportamento tem que ser coerente. Segundo, eu nunca menti, eu não preciso de governo, eu nunca roubei, sempre a palavra foi cumprida, a gente nunca diz sim, sempre, a gente diz sim e cumpre, tem que cumprir, quando não couber, quando não puder, é não, mas tem que ser explicado. Então, eu acho que é assim, a sinceridade. Eu acho que a população é inteligente o suficiente para entender e confiar na gente. E isso, para mim, é muito importante. Vale mais do que a diferença de intenções. A rejeição, aliás, ela é muito mais difícil de ser manipulada, vamos dizer assim, porque isso é um conceito que você constrói ao longo da sua vida. Para mim é muito caro isso, eu dou muita importância. Doutor Silva, essa sua visita hoje aqui, essa nossa região da planície litorânea, mais uma visita, qual o sentido? Conversar com as pessoas, pedir que elas comparem, que elas julguem, porque daqui a pouco elas vão decidir qual é o nosso caminho. E qualquer decisão será aceita, muito bem aceita. Sei que os desafios são grandes, se nos escolherem. O Piauí foi desmontado. Vou citar fatos. Você sabe, a população talvez também. Então, veja, o governo que está aí, que eu discordo, ele desmontou o patrimônio que pertence à população. Eles entregaram o Banco do Estado do Piauí lá atrás, no primeiro mandato do Wellington, que é adversário do Joel, que agora está na frente. Pela primeira vez, o Joel está na frente em Teresina. Veja só, por quê? Porque esse governo nunca fez nada em Teresina também, como não fez em Parnaíba. Então, desmontaram o Banco do Estado. Eles entregaram o Centro de Convenções de Teresina, que pertence, estou falando de patrimônio público. O Centro de Convenções, eles colocaram lá mais de 50 milhões de reais de dinheiro público e entregaram para um amigo do governo. Até um jornalista, seu colega de profissão, não de caráter, com certeza não dá para comparar. Eles entregaram a SEASA, onde
centenas de pequenos comerciantes, de banqueiros, eles tiveram que sair depois de 30, 40 anos por aumentarem o aluguel de uma banca, que é a sobrevivência da família. E eles entregaram para o amigo. Ele é meu amigo também, mas não é assim que se faz. A gente não confunde amizade. Ora, nem família você deve confundir com... Eu nunca levei parente meu para governo, nem vai. Se eu for escolhido, não irá. Então, a rodoviária é a mesma coisa, os permissionários tiveram que sair de lá, seja em Teresina, seja em Picos, o zoobotânico. Uma das coisas mais incríveis, eles deram o centro de treinamento do Emater, que deve dar assistência técnica ao pequeno produtor, seja no tabuleiro aqui litorâneo, seja em Guadalupe, seja em qualquer lugar do estado, deram para um amigo por 35 anos. Mas o sindicato dos servidores reverteram essa decisão imoral na justiça. Ainda bem que tem. Então, a gente não pode se omitir. A gente tem a obrigação, como cidadão, seja para nós hoje, mas seja para os nossos filhos. Nós temos a obrigação de construir um futuro diferente para os filhos da gente e a gente quer que seja melhor. Doutor Silvio, eu gostaria de agradecer aqui a sua presença, mais uma vez, participando do Jornal da Costa Norte. Eu digo sempre aqui aos nossos telespectadores que é importantíssimo esse diálogo, para quem está lá do outro lado possa entender a linha de raciocínio, quais são, né, as justificativas de colocar o nome para essa disputa agora para as eleições de 2022. A gente já está com o tempo bastante limitado, mas o senhor está, se não ainda no início, mas no meio dessa caminhada ainda. Mas, para finalizar, eu gostaria que o senhor fizesse um resumo e me dissesse, caso eleito, como que o senhor quer ver lembrado esse governo do Silvio Mendes no estado do Piauí? Será, se essa for a decisão da maioria, um governo sem exagero, de reconstrução, de recompor a confiança da população num governo que possa se chamar de governo, de renovar a esperança num Estado que merece ter esperança. A gente não pode acabar com isso, porque seria muito ruim. Então, eu me ofereço e peço, se você me permitir, porque isso é permitido, eu acho, que comparem a gente. Comparem a oposição com o governo. Os exemplos estão aí, de quem fez, de quem não fez, de quem mentiu, de quem enganou. Então, é fácil comparar, porque tudo que eu disse aqui a população conhece, ou se não conhece, é fácil de constatar. Obrigado a você, obrigado à TV Costa Norte, aos técnicos, às pessoas que levam a nossa voz, a nossa imagem. Muito obrigado e disponha sempre. Doutor Silvio, obrigado pelo diálogo e um bom trabalho para o senhor. Muito obrigado.